Precisamos falar sobre álcool e drogas na universidade. Por esse motivo, desde 2000, o Comitê pela Vida busca refletir e debater temas relacionados à prevenção nos 4 campi da Unimep. Seja bem-vindo, professor Ismael Forte Valentim, que é docente aqui da instituição e coordenador do Grupo de Ciências da Religião e coordenador do Comitê pela Vida, assunto do nosso programa de hoje. Para quem não sabe, antigo CPDQ, Comitê de Prevenção à Dependência Química. Professor, muito obrigada por sua presença aqui hoje. A gente sabe, o Comitê pela Vida é o antigo CPDQ, que combate, previne e informa os alunos dos campi da Unimep sobre o uso e abuso de álcool e outras drogas. Então, eu gostaria que o senhor contasse para a gente qual é o papel, quais são os trabalhos desenvolvidos pelo comitê. Ok, então o comitê, como você falou, ele é uma continuidade do CPDQ, que era o Comitê de Prevenção à Dependência Química. Houve assim a mudança do nome, da nomenclatura, mas praticamente o conteúdo é o mesmo, o objetivo, a atividade é a mesma, o foco é na prevenção, com relação ao problema da dependência química. E aí o comitê vem passando, normalmente por processos de avaliação, de reflexão, inclusive nas suas atribuições, tem procurado, até diante de novidades que o tema exige, também elas vão ser dinâmicos e criando também metodologias, mecanismos para poder atender às necessidades. Mas o foco principal é na prevenção, com relação ao problema que hoje mundial e cada vez com maior impacto, um problema que vai assumindo proporções muito preocupantes, de caráter internacional, e a universidade não poderia deixar de contribuir no sentido de alertar, de prevenir e de desenvolver ações no sentido de sensibilizar a juventude, que é basicamente a nossa população, com relação aos riscos, os problemas, os males que a dependência química provoca na pessoa. É um assunto tido como chato, mas é inevitável a importância de se falar sobre esse assunto, principalmente dentro da universidade. É verdade. E o grande desafio e a barreira é exatamente abrir-se para falar sobre o assunto, dialogar sobre o assunto, porque é quase que como um tabu, então é um assunto que não se fala, que ficam camuflando, tentando esconder como por debaixo do tapete, mas usando essa metáfora, o tapete não está cabendo mais debaixo do tapete o assunto. Então é muito interessante que as políticas públicas, especialmente na área da saúde, têm procurado desenvolver trabalhos, pesquisas, no sentido de entendermos melhor a questão e ao mesmo tempo atuar de maneira melhor, mais eficiente para ajudar as pessoas, porque a pessoa que tem o problema da dependência química, ela não sofre sozinha, ela acaba desenvolvendo uma série de problemas sociais, psicológicos, físicos e também volta em torno de onde ela vive e vai prejudicando. Inicialmente é algo que é normal, às vezes considerado normal, faz parte da vida, faz parte da juventude. A gente percebe que a mídia, de modo geral, trata de maneira até um pouco lúdica e que faz parte mesmo, é normal. Não, não é normal. Quando a gente vê a realidade, quando a gente convive com as pessoas, quando a gente começa a se inteirar dessa realidade, a gente percebe que não tem nada de normal. Na verdade, a pessoa perde totalmente a normalidade da vida e vai se afundando. É muito raro o caso da pessoa que experimenta a droga e consegue interromper o seu uso, consegue perceber que não leva a nada, que esse tipo de barato, na linguagem deles, realmente não é o que eu quero para a minha vida. Então tem casos raros, mas que acontecem. A maioria, especialmente de crianças, adolescentes e jovens que se envolvem por várias razões, acabam despertando esse interesse e ao mesmo tempo vão se tornando dependentes daquilo, e a coisa é uma bola de neve que vai crescendo e quando a pessoa vê, ela está totalmente envolvida e aí precisa de ajuda. Sim, daí a gente vê, tem acompanhado o que acontece ultimamente nos jornais, as políticas que vem acontecendo aí no Estado. Não vamos entrar nessa questão agora, mas só para a gente ver a gravidade do problema.
E, professor, geralmente, quando as pessoas ingressam numa universidade, é aquela sensação de liberdade, né? E aqui especificamente falando do caso da Unimap, não sei como é geralmente em outras instituições, mas as pessoas, né, o senhor sente que os alunos, eles sentem que a universidade, ou às vezes não sabem que a universidade não tem uma política, né, se é permitido ou não usar substâncias, né, com álcool e outras drogas dentro dos campos? Essa é uma questão que a Unimap tem trabalhado, né? O Comitê pela Vida, que é uma sequência, né, do Comitê de Prevenção à Dependência Química, já está há quase 20 anos atuando aqui na universidade. Eu tenho tido contato com as outras universidades aqui também da cidade e tem surgido bastante essa preocupação, alguns grupos estão se organizando, inclusive nós temos sido até assim, usado como referência, né, de uma preocupação de um grupo atuando nessa área, né? Porque esse universo, né, do espaço acadêmico, do campus, né, da universidade, então o jovem sai ali, né, do ensino médio com toda uma estrutura mais restritiva, com uma série de situações que o inibem, né, talvez de fazer algumas coisas, chega na universidade, então é aberta, você entra, você sai, então você tem mais autonomia. E aí confundem, né, achando que pode tudo. Não, não pode tudo. Então a questão, por exemplo, de drogas, né, aqui na universidade, além da legislação estadual, federal, que tem toda uma restrição com relação ao uso, por exemplo, do cigarro dentro, né, de locais fechados, e na universidade nós temos portarias, resoluções que determinam como proibido, né, qualquer tipo de uso de droga lícita ou ilícita dentro do campus, né, ou seja aqui dos campi, né, aqui Taquaral, Centro, Lins, Santa Bárbara. Então é proibido, né, a pessoa não pode achar que, bom, aqui está aberto, pode tudo. Não, não pode tudo, né, tem restrição, é proibido. O comitê, ele trabalha, né, especificamente na perspectiva da prevenção, da informação, e tem o lado da questão da segurança, que cuida também disso daí, e nós temos cada vez mais procurado trabalhar juntos no sentido de prevenir, e se alguém insistir, né, infelizmente, em desrespeitar essas regras, os limites, acabam tendo algum tipo de abordagem, de situação. Claro que a visão, a preocupação não é ficar caçando ninguém, nem criminalizando ninguém, mas é de orientação, né, de uma chamada de atenção, uma orientação, e alguns casos que inclusive chegam, né, para o comitê para que a gente possa trabalhar também no sentido, né, de orientar, de ajudar, de oferecer inclusive como espaço de diálogo, de eventual encaminhamento que algum jovem, alguém que tenha vivido nessa situação, a gente se coloca inclusive para ajudar. Professor, falando especificamente do comitê agora, quem são os integrantes, quem faz parte do Comitê pela Vida? Então, nós inclusive há poucos dias, né, o reitor emitiu uma portaria com a nomeação, né, de um novo grupo, na verdade uma maioria, né, que continua hoje, e nós teremos então, vai acrescer de mais alguns participantes, né. Então nós temos assim representantes, né, dos alunos, dos professores, funcionários, então praticamente todos os segmentos da universidade estão presentes no comitê, né, tem assento no comitê. E na área docente a gente procurou inclusive focar assim, as áreas, né? Então a gente tem docente da área do direito, da saúde mental, saúde básica, da educação, que são áreas, né, além das demais, né, seria importante que todas as áreas estivessem presentes, mas pelo menos essas áreas são as que têm um impacto maior, um envolvimento maior, inclusive em termos de trazer informações, de colaborar com o comitê, né, de pesquisas. Porque entre as competências do comitê está essa questão, né, de fomentar pesquisas, de abrir espaços de diálogo, de trabalhar esse tema no sentido de orientar, de instruir e ao mesmo tempo de alertar, né, as pessoas, né, a população com relação aos riscos relacionados à droga. Professor, e além da coordenação do Comitê pela Vida, o senhor também é coordenador do Conselho Municipal de Álcool e Outras Drogas aqui do nosso município, o COMAD. Conta pra gente sobre esse grande desafio, saindo um pouco agora da questão do âmbito da universidade, falando do âmbito municipal aí da nossa cidade. Quais são os desafios à frente desse comitê, desse conselho, né? A Unimap tem, como sociedade civil organizada, tem
participado do Conselho Municipal sobre álcool e outras drogas já há bastante tempo. E eu, no ano passado, né, no processo de eleição, né, a Unimep foi eleita, né, e eu, como representante da Unimep, e na sequência já eleito coordenador do comitê e no início desse ano agora fui reconduzido na coordenação. E é uma oportunidade que a própria universidade tem, né, em termos de conhecimento, bagagem, experiência, de compartilhar também extramuros, né, com a sociedade, com o município. E ali no Comad amplia-se, né, toda essa perspectiva que a gente tem mesmo aqui interna, da visão da prevenção, da atenção, do cuidado, do acompanhamento, de trabalhar políticas, projetos, planos. Inclusive, né, dentro dos projetos que nós temos, o dia 26 de junho é considerado o Dia Internacional de Políticas do Trabalho, da Atenção relacionada à dependência química, ao problema das drogas. E anualmente, então, o Comad realiza, né, um evento aqui na cidade. Então, como todo dia 26, a gente aproveita, né, o próprio dia 26 de junho, né, daqui a alguns dias, como anualmente tem acontecido, um evento, uma participação. É um evento que já está, né, sendo divulgado, está no calendário. Até por um decreto da Câmara, né, ele compõe as atividades oficiais do município, né, dentro do calendário oficial. E as pessoas podem se informar, né? Vários veículos estão trazendo as informações para que possam participar, que é mais um espaço que nós temos, né, como instituição, como universidade e como pessoas engajadas, né, na expectativa de tentar controlar, reverter ou, quem sabe, mudar o rumo, né, dessa história triste, cada vez maior, o problema da dependência química. Tá bom, professor. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Unimep e parabenizá-lo pelo trabalho à frente de ambas as coordenações, do Comad e do Comitê pela Vida. Eu que agradeço.